Existe um prato perigoso que pode te envenenar se for preparado do jeito errado. Alimentos de todos os dias, como mel e caju, podem ser prejudiciais também, sob certas condições. Então, é importante saber estes fatos antes de ingerir algumas coisas. Você já mastigou as sementes enquanto comia uma maçã? Então sabe o gosto desagradável delas. É por causa do cianeto. Mas não entre em pânico. As sementes possuem uma capa protetora. Por isso, o cianeto não entra no seu organismo se você as engolir inteiras. Mas é bom tomar cuidado. Até pequenas doses de cianeto podem resultar em respiração acelerada e sintomas mais desagradáveis e sérios. Outro perigo que ronda sua cozinha são as batatas, as com brotos e partes verdes. Cortar essas partes verdes e os brotos resolve o problema apenas visualmente. A substância tóxica chamada glicoalcaloide pode já ter se espalhado por todo o tubérculo. Essa substância deixa pedaços verdes por um motivo. É um sinal de alerta. Comer batatas assim pode causar náusea, dor de cabeça e outras consequências. Você conhece o chá de bolhas? Se não, é uma boa oportunidade de saborear tapioca de um jeito diferente. Assim como o polvilho, ela é feita com mandioca, que é típica da nossa América do Sul. O polvilho é usado para preparar bolos e biscoitos, e pode ser doce ou amargo. É normal que alguns tipos de mandioca tenham toxinas. A tapioca precisa ser preparada do jeito certo antes de ser consumida. Se for servida incorretamente ou comida crua, as consequências são sérias. Mas quando é processada corretamente, é deliciosa e segura de comer. As frutinhas do sabugueiro são usadas para melhorar o sistema imunológico e ajudar o corpo a combater resfriados e gripes. Essa planta medicinal precisa ser preparada e manuseada com cuidado também. Se você comer as frutinhas verdes, elas podem fazer mais mal do que bem. É que nesse estágio elas contêm lecitina e cianeto, substâncias químicas que podem causar problemas de estômago, por exemplo. Este aqui é o item da lista que mais me entristece e olha que ela tem muitos produtos saudáveis. Enfim, vou dizer em alto e bom som: pipoca! Há muitos estudos que dizem que a de micro-ondas faz mal à saúde. Primeiro, você ingere as substâncias usadas na embalagem. Há também o temperinho, que não tem nada de saudável. Agora, sabe aquele momento em que abre o pacote e a pipoca recém-estourada enche o ar com aquele cheirinho gostoso? Esse vapor pode causar danos irreversíveis ao seu pulmão. Por exemplo, existe um diagnóstico chamado pulmão de pipoca. Uma substância química usada para dar aquele gostinho amanteigado ao produto de micro-ondas é que causa essa doença. O que fazer então? Escolha outras opções de embalagem ou compre o milho e faça na panela. A que é preparada naquelas pipoqueiras tem apenas 90 calorias e menos de 1 grama de gordura. Ufa! O número 6 é o mel. Sabia que este produto natural é perigoso para a saúde se comermos mais que uma colher de sopa? Ele tem uma toxina com um nome difícil de pronunciar. Para acabar com ela, o mel precisa passar por um processo de pasteurização. Agora vamos falar dos caroços de algumas frutas. Se você não mastigá-los nem mordê-los, está tudo certo. Mesmo assim, lembre que eles contêm ácido prússico, e essa coisa é venenosa. Já ouviu falar de ackee? Trata-se da fruta nacional da Jamaica. Quando ainda está verde, contém um veneno chamado hipoglicina. Ela precisa estar completamente madura se você quiser comê-la. Para ficar mais claro, a casca deve abrir sozinha. Assim que a fruta estiver pronta para ser colhida, ela vai abrir. Aí, não há o risco de comer a casca altamente tóxica, nem as sementes pretas, e sim a polpa cremosa e deliciosa que fica perto das sementes. Ingerir essa fruta incorretamente pode causar a síndrome do vômito da Jamaica. Fugu é o nome japonês do baiacu e do prato preparado com ele. O interessante é que esta pode ser a última refeição da sua vida se não for preparada corretamente. Esse peixe contém uma toxina muito poderosa e perigosa para seres humanos. Um único peixe tem veneno suficiente para prejudicar 30 pessoas. Por causa disso, os chefes japoneses passam anos treinando para obter uma licença especial. Apesar de todas as precauções e preparo específico, o fugu às vezes é a última coisa que algumas pessoas põem na boca. Você teria coragem? Que aperitivo gostoso! Castanha de caju. Mas ela também pode ser tóxica quando comida crua. Quando você a compra, pode estar escrito castanha crua no rótulo, mas não é 100%. Antes de ir para as prateleiras, é processada com vapor para remover uma toxina chamada urushiol, que fica na casca. O que aconteceria se você comesse esse produto totalmente cru? Uma perigosa reação alérgica se tiver tendência a sofrer esse tipo de complicação.
Tudo depende da sua sensibilidade a esse veneno. E por falar em alimentos crus, o feijão vermelho é arriscado também. Ele contém uma toxina chamada lecitina, que pode causar dores estomacais e outros problemas digestivos. Basta engolir de 4 a 5 feijões crus para sentir esses efeitos colaterais. O vermelho é rico em proteína vegetal, vitaminas essenciais e minerais. Prepare do jeito certo para aproveitar tudo de bom que ele oferece. Deixe no fogo por pelo menos 10 minutos. Ferver por menos tempo ou em temperatura baixa pode aumentar a toxicidade dele. O feijão pode se tornar ainda mais tóxico se for consumido cru. Então, sim, é preciso um mínimo de 10 minutos e temperatura alta. Comer muitas amêndoas amargas não tratadas pode causar sintomas desagradáveis e problemas de saúde. As folhas de ruibarbo são traiçoeiras também. Você pode comer os talos, mas não mastigue as folhas. Elas contêm ácido oxálico, que se prende ao cálcio. Isso faz o organismo ter dificuldade em absorver a quantidade necessária desse elemento. Cogumelos. Para muita gente, a pizza e o espaguete não seriam tão bons se não fossem eles. E todos sabemos que essas belezinhas são imprevisíveis, principalmente os silvestres. Aqui estão duas das espécies mais perigosas, a cicuta verde e a amanita virosa. A carambola é uma escolha arriscada para quem tem rins sensíveis. Se for o seu caso, é melhor ficar longe dessa fruta. Rins que funcionam normalmente podem filtrar as toxinas da fruta. Mas se eles não conseguirem fazer isso, a toxina vai vagar pelo organismo, causando alguns problemas. O próximo produto da lista é a noz moscada. Se você gosta do sabor dela, assim como eu, pense bem antes de sair colocando em todos os alimentos. Pequenas quantidades são boas e saudáveis. Mas se você comer algo como colheradas dela, poderá ter problemas. Mesmo se forem 2 colheres de chá, toque toque, você foi envenenado. O atum enlatado é prático, não é caro, é uma boa fonte de proteína e, com a ajuda dele, dá para preparar uma refeição deliciosa rapidinho. Nem é preciso usar o fogão, basta pegar alface, pão e alguns ingredientes. Pronto, que tal fazer isso de 3 a 5 vezes por semana? Isso poderá fazer você sentir um efeito colateral chamado de intoxicação por mercúrio. Isso depende da quantidade e do tipo de alimento consumido. Atum enlatado contém mercúrio. Médicos dizem que todo tipo de peixe tem algum nível desse metal. Mas esse nível varia de espécie para espécie. Por exemplo, o do atum enlatado é relativamente alto. Obviamente, os alimentos do mar são uma ótima fonte de ômega 3 e de outras coisas que fazem bem ao cérebro e à saúde de modo geral. Para prevenir, especialistas aconselham escolher aqueles com baixos níveis de mercúrio. Aqui está um fato interessante relacionado a isso. Para aproveitar o máximo das gorduras ômega 3 do atum enlatado, escolha o que é armazenado em água em vez de óleo. Nas latas, o óleo se mistura com algumas das gorduras naturais do atum. Você abre a lata e drena o óleo, e alguns dos ácidos graxos ômega 3 são jogados fora. Mas a água e o óleo não se misturam. Então, o peixe não perderá as gorduras ômega 3. Você pode acrescentar um pouco de óleo e molho depois de abrir a lata. Você já viu um pepino do mar em um leito de areia e achou que ele parecia uma bolha? Bem, essas criaturas podem parecer moles e indefesas, mas na verdade elas têm estratégias fascinantes para se manterem seguras. Os biólogos descobriram compostos químicos com a ajuda dos quais os pepinos do mar se protegem de predadores e até mesmo de suas próprias toxinas. E adivinhe só, esses compostos podem ser úteis para a saúde humana. Quando os pepinos do mar se sentem ameaçados, podem expelir partes de seu corpo semelhantes a fios. Esses tubos imobilizam os predadores em um invólucro pegajoso e tóxico. A toxicidade vem de alguns compostos químicos comumente encontrados em plantas. É interessante notar que esses produtos químicos são muito menos comuns em animais, mas os pepinos do mar evoluíram para usá-los a seu favor. As substâncias também são conhecidas por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Elas já são usadas em vários setores, como o de cosméticos. Mas o uso desses produtos químicos como defesa cria um grande problema para os pepinos do mar. Eles precisam evitar se machucar com suas próprias toxinas. Isso significa que suas próprias células não podem conter colesterol, o alvo ao qual as toxinas se ligam e perfuram. Em vez disso, essas criaturas desenvolveram 2 tipos de alternativas ao colesterol. Trata-se de uma estratégia de autodefesa. Se você consegue produzir essas substâncias tóxicas, precisa ser capaz de não ficar doente.
por mais inteligentes e bonitos que sejam, agora você sabe que não deve tocar em um pepino do mar caso encontre um na praia. Falando de coisas que devemos evitar na praia, vamos falar do caracol Conus marmoreus, uma criatura tão única e perigosa que fará sua cabeça girar. Esse caracol é um grande viajante do mundo. Ele pode ser encontrado desde o extremo sul da Índia até Okinawa, no Japão, e a sudeste da Nova Caledônia e Samoa. É uma variedade impressionante, e não é apenas o local onde é encontrado que é interessante, é como ele caça. Esse caracol pode ser pequeno, mas é um predador feroz. Ele adora devorar outros caramujos e às vezes até os de sua própria espécie. Quando está faminto, ele coloca seu longo dente branco para fora e dispara um arpão carregado de veneno contra a presa. E se isso não for suficiente, ele atacará a presa várias vezes só para ter certeza. Isso é que é determinação, não é mesmo? Quando o arpão atinge seu alvo, a presa fica imobilizada e seus músculos começam a relaxar de forma irreversível. E quando a presa está indefesa, o caracol pode começar a mastigá-la. Você pode se perguntar onde podemos encontrar essa criatura temível. Bem, ela é encontrada em águas relativamente rasas, geralmente em plataformas de recifes de corais ou pináculos de lagoas, bem como na areia, sob rochas ou entre ervas marinhas. Cuidado onde pisa da próxima vez que for nadar, só por precaução. Pelo lado positivo, você sabia que o veneno desse caracol está sendo usado para desenvolver um possível tratamento para a dor? Alguns dos produtos químicos encontrados nessa substância foram estudados e estão se mostrando promissores. Quem diria que esse predador incomum também poderia ter um lado mais fofinho? O próximo item de sua lista de criaturas a serem evitadas deve ser um pequeno peixe chamado peixe-pedra. Talvez você ache que ele parece uma rocha fofa de estimação, mas deixe-me dizer que não se deve brincar com ele. Na verdade, é o peixe mais venenoso de todo o oceano. Esses peixes são mestres do disfarce, misturando-se perfeitamente ao ambiente em fundos rochosos ou lamacentos de habitats marinhos na região do Indo-Pacífico. Eles são como os ninjas do mar, esperando pacientemente que sua presa passe nadando antes de atacá-la rapidamente e engoli-la inteira. Mas o problema é que você pode facilmente passar nadando por um peixe-pedra sem nem mesmo perceber que ele está lá. Agora sei o que você está pensando. Não quero pisar acidentalmente em um peixe-pedra. E acredite, você realmente não quer fazer isso. Esses peixes têm muitos espinhos nas costas e liberam veneno quando são pisados. Ai! Esse veneno pode causar uma dor terrível, inchaço e danos aos tecidos. Não é exatamente um bom dia na praia, se você quer saber. Mas não se preocupe, o peixe-pedra não está querendo pegar você. Ele usa seus espinhos de forma defensiva, não ofensiva. Portanto, desde que você não o perturbe ou pise nele, não haverá problema. Apenas tome cuidado onde pisa e talvez invista em calçados aquáticos. E se por acaso você for picado, procure atendimento especializado imediatamente. É melhor sempre olhar por onde anda, arrastar os pés pelo fundo para evitar pisar diretamente nos peixes e usar sapatos aquáticos se estiver em uma área que possa abrigar peixes-pedra. Você já teve o prazer de conhecer um peixe-leão de perto? Eles são criaturas muito bonitas, com todas aquelas cores e nadadeiras que parecem asas e acessórios. É fácil ficar hipnotizado por sua elegância, mas não se deixe enganar por sua aparência impressionante. Não se deve brincar com eles. Na verdade, o peixe-leão é um dos peixes mais perigosos do oceano. Se você for picado, sentirá muita dor e talvez até tenha alguma reação alérgica. Esses peixes injetam veneno por meio de suas barbatanas dorsal e pélvica afiadas. Eles não são agressivos e não o picarão do nada, mas agirão em autodefesa se forem provocados ou capturados. Não é apenas o veneno que os torna perigosos, eles também têm dentes minúsculos. Mas em vez de usá-los para morder predadores, eles têm algo ainda mais perigoso, suas nadadeiras. O peixe-leão usa essas barbatanas semelhantes a espinhos para afastar os predadores, e infelizmente isso inclui os seres humanos. Portanto, embora possa ser tentador nadar perto desse carinha e cumprimentá-lo, tome cuidado com seus espinhos afiados. Mas aqui está um detalhe: o peixe-leão pode ser comido. Alguns dizem que eles são realmente deliciosos. E como eles são uma ameaça aos ecossistemas dos recifes, seu consumo é incentivado. Só não se esqueça de remover os espinhos venenosos antes. Se estiver mergulhando com snorkel ou nadando perto dos corais no Oceano Atlântico ou Pacífico, você poderá encontrar esses peixes incríveis. Mantenha uma distância razoável entre você e o peixe-leão e ele não se sentirá ameaçado ou assustado o suficiente para picá-lo em sua defesa.
Os ouriços do mar também podem causar problemas se você se deparar com eles. Não se preocupe, eles não pularão do recife e atirarão espinhos em você. Eles não são nada agressivos. Essas criaturas estão em toda parte, de costões rochosos a recifes de coral, e são bastante comuns em quase todos os corpos de água salgada, incluindo todos os oceanos do mundo. Portanto, não é de se surpreender que ferimentos causados por ouriços do mar também sejam bastante comuns. Mas ei, acidentes acontecem, especialmente quando estamos distraídos por uma tartaruguinha fofa ou muito animados para explorar um novo local de mergulho. Agora vamos falar sobre seus mecanismos de defesa. Esses pequeninos têm duas maneiras de se defender: seus espinhos e essas minúsculas estruturas semelhantes a mandíbulas que podem injetar uma substância dolorosa. Algumas espécies têm espinhos longos e afiados que podem facilmente perfurar até mesmo uma roupa de mergulho grossa e se alojar profundamente em sua pele. Que horror! Mas não se preocupe, evitar os ouriços do mar não é uma ciência de foguetes. Basta tentar manter uma boa percepção do ambiente ao seu redor, prestar atenção aos espinhos salientes na areia e controlar sua flutuabilidade. Isso o ajudará a ficar a pelo menos alguns metros de distância dos corais, que podem esconder ouriços em suas fendas. E se uma entrada na costa tiver muitos ouriços, escolha um local de mergulho diferente, sem problemas. Agora vamos falar sobre os primeiros socorros para picadas de ouriço do mar. Deixar a área de molho em água quente por até 1h30 pode ajudar a quebrar a substância perigosa e aliviar a dor. Remova cuidadosamente os espinhos com uma pinça e raspe a área para remover as pontas incômodas. Em seguida, lave a área lesionada com sabão e enxague com água fresca. Aplique também cremes tópicos se tiver algum em sua bolsa. E, é claro, fique atento a sinais de alergia e entre em contato com um especialista imediatamente se notar algo estranho. Mas não vamos nos esquecer de que os ouriços do mar são apenas um dos muitos perigos das profundezas. Há vermes de fogo, baiacus e corais de fogo também. Portanto, não sejamos muito duros com nossos pequenos amigos ouriços. Afinal de contas, comparados a algumas dessas outras criaturas, eles são bem mansinhos. Pode ser difícil saber se um ovo está bom, principalmente se a data de validade da caixa estiver desbotada. Quando for cozinhar um ovo que já está na sua geladeira há muito tempo, certifique-se de que ele não flutue. Ovos frescos costumam afundar. Caso você queira fazer ovos mexidos, tudo fica mais fácil. Basta abri-lo e cheirar para saber se está estragado. Não se apresse em jogar tomates rachados fora. Primeiro, inspecione eles com cuidado. Claro que rachaduras grandes podem ser perigosas, pois atraem moscas e sim, mofo, fungos e bactérias podem se desenvolver lá dentro também. Mas as pequenas não fazem mal nenhum. Se não quiser correr riscos, corte ao redor das rachaduras e use as partes boas para fazer qualquer coisa, menos conservas, senão seus tomates explodirão. Não tem problema algum maçãs, bananas e batatas ficarem marrons. O fato é que isso é um processo totalmente natural. Quando esses vegetais ficam expostos ao ar, a parte de dentro deles oxida, ficando com coloração mais escura. Tem uma dica para impedir que isso aconteça. Basta borrifar suco de limão na maçã, por exemplo. Guardar dentro da geladeira ajuda também. Imagine o seguinte: você está voltando do supermercado, sua sacola arrebenta e tudo que você comprou acaba parando na calçada. Algum tempo depois, você percebe que seus legumes ficaram machucados. Vai por mim, não tem problema algum. Sim, a estrutura celular deles está danificada, mas eles continuam bons para consumo. Porém, é melhor retirar as partes amassadas, pois abrem passagem para micróbios. Veja que melancia legal, parece até que foi tatuada. Tá, mas melancias não fazem tatuagem. O máximo que elas podem ter é uma etiqueta de preço. Esse mosaico indica que a melancia está doente. O nome oficial disso é vírus do mosaico e pode ser encontrado em abobrinhas e outros legumes também. A boa notícia é que é seguro comer, a menos que você seja da família Cucurbitaceae, ou seja, esse vírus só é perigoso caso você seja uma abóbora ou algo do tipo. Ok, o que vou falar parece estranho, mas leite pasteurizado azedo não faz mal à saúde. O cheiro não é agradável, então se não conseguir tomá-lo, você pode usá-lo para preparar queijos ou broas. Enfim, siga seu instinto. Se sentir que não deve ingerir leite azedo, jogue fora. Não é bom brincar com laticínios. Quanto ao leite vegetal, tem gente que acredita que se ele formar camadas, é porque está estragado, mas não é bem assim. Experimente sacudir bem e fazer o teste do cheiro. Ele provavelmente ainda estará bom para consumo.
Verde pode ser sinônimo de fresco, mas lembre-se que também pode indicar que alguma coisa é tóxica. As partes verdes de batatas, seus brotos e seus olhos possuem toxinas naturais. Não importa por quanto tempo você as fritar, essas toxinas continuarão lá. A batata dá 2 sinais de que não está boa para consumo: a cor verde e o sabor amargo. Encontrou algum deles? Então jogue essa vilã no lixo. Aqueles brotos verdinhos não significam que o legume está florescendo. Mostra que ele já passou do ponto. Você sabe o que isso quer dizer, né? Jogue fora. Boa notícia para quem adora macarrão. A massa seca não vence. Nunca, ou quase nunca. Tipo, o mel é oficialmente o produto mais duradouro do mundo, mas o macarrão também é recordista em longevidade. Mesmo assim, o ar e a umidade não são os melhores amigos do macarrão. Então é aconselhável guardá-lo em caixas fechadas por até 2 anos e em abertas por até 1 ano. Você está curtindo férias no Caribe. A natureza é deslumbrante. Olha só aquela árvore com frutas deliciosas. Que tal pegar uma? Não, calma aí. A árvore tem até um alerta que diz mancenilheira, venenosa. E sim, a placa está traduzida para espanhol e alemão para garantir que ninguém se aproxime da árvore. Essas frutas parecem inofensivas, mas não as coma, a menos que queira deixar este mundo. Não as toque também. Fique o mais longe possível dessa árvore. É que qualquer parte dela frondosa pode acabar com você. E tem mais um problema. Não é fácil se livrar dela. Assim que é cortada, ela revida esguichando um líquido leitoso em quem está tentando eliminá-la. O resultado é trágico, bolhas e queimaduras por toda parte. Se a seiva da mancenilheira entrar em seus olhos, você ficará temporariamente cego. A boa notícia é que existe uma forma de domar essas árvores. Primeiro, é preciso queimar a árvore na base, mantendo certa distância. Posteriormente, a árvore caída é deixada sob o sol por algum tempo e depois de seca, pode ser cortada. Existem até móveis seguros feitos da madeira da mancenilheira. Esta é uma bola de futebol americano. E isto aqui parece uma bola, mas é uma fruta. A bola pode te machucar caso alguém acerte em sua cabeça, mas a segunda é muito mais perigosa, apesar de não parecer. A Pangium edule é mais um exemplo de que um chefe precisa saber exatamente o que e como cozinhar. As sementes grandes dessa fruta são veneno puro. Mesmo assim, as pessoas aprenderam a usar até as partes venenosas para fins medicinais e culinários. Por exemplo, a Pangium pode ser eficaz no tratamento contra parasitas e para armazenar peixes nas Filipinas. A guacamole fica mais saborosa quando são usados abacates maduros e cremosos, mas às vezes há pontos ou listras marrons e pretas na polpa. Não se preocupe, esses abacates continuam comestíveis, mas o sabor não será tão suave. Agora, se quiser fazer uma salada de abacate com camarão, é melhor tomar cuidado com as linhas marrons que ficam nas costas do camarão. Essa linha é o trato digestivo do animal e ao cozinhá-lo você elimina todas as bactérias, mas você não vai querer comer isso, vai? Certo, e que tal uma coisa branca parecida com um buraco na manga? Não é a semente, mas parece uma. Na verdade, é só um tecido da manga rico em amido, então pode comê-la tranquilamente, pelo menos ao redor desse buraco. Você cortou um pêssego ao meio, mas o caroço parece estar estranho. A área ao redor dele está com carocinhos, e o caroço em si parece estar partido. Ele provavelmente se partiu quando o pêssego ainda estava na árvore e os carocinhos são apenas um sinal de que o pêssego tentou consertar esse dano. Mais uma curiosidade sobre pêssegos: as manchas pretas na casca, comer ou jogar fora. Coma, mas não se esqueça de descascar ele primeiro. Se a polpa estiver boa, coma despreocupado. Mas confie em seu instinto e no seu nariz. Na língua também. Se o gosto estiver normal, não há com que se preocupar. Esta anomalia aqui é bastante comum, é a sarna da macieira. Apesar de ser um fungo, é totalmente seguro comer a fruta que tem isso. A parte de fora pode não parecer muito convidativa, mas quem liga? O importante é a fruta continuar saborosa. Mesmo assim, é bom cortar a parte infestada de fungo e jogar fora. E se os morangos dentro da sua geladeira estiverem molhados e parecerem cobertos de suco? Bem, esse é um sinal certeiro de que eles devem ir para o lixo. Eles estão velhos demais para serem comidos e muito vulneráveis a germes. Além disso, essas frutas não terão o mesmo sabor de quando estavam jovens e bonitas. Você gosta de salmão? Eu adoro! Quando for assá-lo, pode notar uma gosma esbranquiçada sair dele durante o cozimento. Sabe o que isso significa? Que você pode pegar os talheres e apreciar o seu jantar.
Essa gosma é só proteína coagulada e é perfeitamente comestível. Bom apetite! Lembra que a gente não queria comer batatas com brotos? Certo, mas batata doce com broto você pode comer sem medo, e o sabor não será muito diferente da sem broto. Na verdade, até os brotos delas são comestíveis, mas por precaução, coma só batata e jogue-os fora. Esta árvore espinhosa sabe atirar, então é melhor você ficar longe dela. É chamada de assaco e você pode encontrá-la na Amazônia. Inicialmente, suas sementes crescem na forma de uma pequena abóbora. Com o passar do tempo, endurecem e amadurecem. Mas aí vem a parte divertida. Assim que atingem o pico de maturidade, as sementes estouram e disparam a uma velocidade de 240 km por hora, podendo atingir distâncias de cerca de 18 metros. É isso que torna tão arriscado estar por perto durante as explosões. Sem mencionar que as sementes também são venenosas. Ei, é 2 em 1. Claro, algumas árvores não crescem completamente na vertical, mas uma completamente dobrada, com seus galhos até tocando o chão, é algo surreal. A El Árbol de la Sabina é assim e cresce na Espanha. Sua forma depende do vento, à medida que se dobra em sua direção. Como resultado, não só muitas vezes tem uma forma estranha, mas também pode mudar de posição completamente durante diferentes épocas do ano. Essa árvore flexível pode atingir mais de 8 metros de altura e tende a crescer nos locais mais improváveis, como em rochas. Que tal uma árvore tão antiga quanto os dinossauros? Descoberta em 1994, a espécie de pinheiro de Wollemi pode ser vista nas montanhas azuis de Sydney, na Austrália, e remonta a mais de 200 milhões de anos atrás, então é fácil acreditar que os dinossauros possam ter passado por ela. Como é uma espécie ameaçada de extinção e restam apenas 100 exemplares na natureza, os cientistas não têm vontade de revelar sua localização. Eles querem garantir sua preservação. Além disso, é importante para a ciência, pois seu estudo pode nos ajudar a descobrir novas informações sobre o passado da Terra. A casca de uma árvore pode nos ensinar muitas coisas, como diferentes períodos de temperatura ou exposição a vários produtos químicos. A árvore da vida recebe seu nome porque é capaz de suportar condições difíceis e ainda prosperar. Localizada nos arredores do deserto do Bahrein, a Prosopis cinerária tem um sistema de raízes muito profundo, o que a permite sobreviver no calor escaldante. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir como consegue obter água suficiente. Ela é tão especial que reúne mais de 50 mil turistas a cada ano. La Índia Dormida, no Panamá, é uma área montanhosa com o formato de corpo de uma menina adormecida. Faz parte de uma região maior e misteriosa chamada El Valle de Antón, perto de um dos maiores vulcões adormecidos e habitados do mundo. E tem algumas árvores bem estranhas também, elas são quadradas. Mesmo os anéis delas, o que significa que o interior de seus troncos tem a mesma forma, com bordas afiadas, às vezes até mesmo com um ângulo perfeito de 90 graus. Os pesquisadores tentaram descobrir por que elas crescem nessa forma especial. Eles até tentaram tirar mudas de algumas e plantá-las em outro lugar para ver se mantém a forma. Não foi o caso, então está claro que a forma estranha tem algo a ver com o local. Algumas pessoas acreditam que um fazendeiro local pode ter originalmente plantado as árvores em caixas, forçando-as a crescer assim para reduzir o desperdício de madeira, já que as redondas muitas vezes acabam sendo cortadas em pedaços com ângulos retos. Uma das maiores e mais antigas árvores do mundo é encontrada no Parque Nacional da Sequoia, nos Estados Unidos. Chama-se General Sherman e tem 84 metros de altura. É quase tão grande quanto a Estátua da Liberdade. Sua circunferência é igualmente impressionante, pois perto do solo é de cerca de 31 metros. Quanto à sua idade, só podemos estimar que seja entre 2.300 e 2.700 anos. Tá aí alguém longevo. Existem muitas belas espécies de árvores por aí, mas nenhuma tão marcante quanto o eucalipto arco-íris encontrado nas Filipinas. Quase parece pintado à mão por causa de suas camadas multicoloridas de casca. Ele também pinta suas camadas irregularmente, o que significa que mostra muitas cores ao mesmo tempo, do verde ao azul, depois do roxo ao laranja e finalmente chegando ao marrom. Não é usado para fins de decoração, mas sim para a fabricação de papel. Uma árvore localizada na Namíbia também é estranha em sua forma e bastante perigosa, a árvore garrafa. Ok, em termos de forma, é bastante autoexplicativo, com um tronco redondo que se estreita em direção ao topo. Mas a seiva leitosa colhida dela é extremamente venenosa. Diz a lenda que os caçadores locais costumavam mergulhar suas flechas nela para aumentar a eficiência.
Ela fica muito bonita durante a temporada de floração, com flores que crescem em rosa e branco com um centro vermelho. Ver uma árvore torta de vez em quando não é tão especial, mas uma floresta inteira delas... Para isso, você teria que viajar para a cidade polonesa de Gryfino. Perto dela, existe uma floresta feita de 400 árvores com formas estranhas. Elas foram curvadas com intervenção mecânica. Não cresceram assim, mas seu propósito continua sendo um mistério até hoje. Algumas pessoas disseram que é porque a madeira era destinada a móveis ou até mesmo à construção de barcos, mas de qualquer forma, a floresta acabou sendo abandonada. Uma árvore da seda tomou conta dos antigos templos Tapron do Camboja, criando uma vista espetacular. Os enormes galhos ficaram livres para crescer sobre as estruturas por centenas de anos, desde o século XII. Os templos foram restaurados e são acessíveis aos turistas. Já a sangue de dragão cresce nas Ilhas Canárias do noroeste da África. Os habitantes locais costumavam dizer que quando um dragão morre, ele se transforma em uma árvore. Com impressionantes 15 metros de altura, ela ganhou esse nome devido à sua seiva vermelha, que pode ser colhida da casca. A substância vermelha é até hoje usada para corantes e na medicina. Um dos maiores, mais antigos e mais impressionantes espécimes do mundo é o baobá de Sunland, na África do Sul. Tem 22 metros de altura e uma circunferência de 47 metros. O que o torna ainda mais espetacular é o fato de ser naturalmente oco por dentro. Então, um pequeno lounge foi criado dentro dele em 1933. Inicialmente, tinha espaço para até 20 pessoas, mas agora pode hospedar até 60, sem mencionar que tem mais de 6.000 anos. A bétula branca se espalhou pela Escandinávia e pelo nordeste da Europa e encontrou uma maneira de refletir a luz. Sua casca ficou de cor mais clara e durante a estação mais fria, quando seus galhos também congelam, a visão é uma espécie de um país das maravilhas naturais do inverno. Também desenvolveu uma parceria com um fungo que se conecta às suas raízes e se estende sobre a floresta, acumulando nutrientes aos quais as árvores não têm acesso. Para esses serviços, elas fornecem açúcares para os fungos. O companheiro da bétula é perigoso e não deve ser consumido pelas pessoas. É fácil de reconhecer, com a clássica cabeça de cogumelo vermelha com topos brancos. Um festival natural que não se pode perder é a temporada de flores de cerejeira do Japão. A flor rosa-branca está profundamente enraizada na cultura japonesa, andando lado a lado com um ditado local chamado Mono no Aware. Será que eu acertei a pronúncia? Que se traduz mais ou menos para o fato de que tudo é temporário, independentemente de quão perfeito ou bonito seja. Se você visitar o Japão, verá rapidamente que o símbolo da flor de cerejeira está em toda parte, desde logotipos da empresa até roupas ou utensílios domésticos. O Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos, já teve uma incrível estrutura de árvores que foi transformada em um túnel. Era uma sequoia vermelha, com 69 metros de altura, que foi apelidada de Wawona, a palavra nativa americana para o piado de uma coruja. Ela caiu em 1969 por causa da neve pesada, mas sobreviveu como um ecossistema para animais, plantas e insetos. Agora é chamada de a Árvore do Túnel Caído. Uma espécie conhecida como Flusuf Belinjuif, bom, você pode ler, é a planta mais rara da Terra. O livro Guinness dos Recordes registrou uma única árvore desse tipo na costa da Nova Zelândia. Nem sempre foi tão solitária, mas os humanos levaram cabras para a ilha que beliscaram todos os outros membros de sua família. Felizmente, os cientistas estão procurando maneiras de plantar novos espécimes. A Lua, nossa pequena companheira, nossa única amiga no espaço grande, escuro e frio. Não é de se surpreender que quaisquer eventos relacionados a ela, como eclipses solares ou lunares, nos deixem animados. Mas que tal a Lua Negra, a Lua Azul, a Superlua? Você já ouviu falar desses eventos? Bom, deixe-me falar sobre eles e como se pode observá-los. Preparem seus calendários. A distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros. Eu medi. Não parece tão longe, né? Mas confie em mim, a maioria das pessoas subestima muito essa distância. Você sabia que todos os planetas do Sistema Solar, incluindo Júpiter e Saturno, se encaixariam entre a Lua e nós? Eu mesmo não consigo acreditar. A Lua tem acoplamento de maré com a Terra. É por isso que está sempre com o mesmo lado virado para nós. Existem algumas fases em um ciclo lunar. A Lua Nova é a primeira fase. O Sol ilumina o lado invisível do nosso satélite. Então, não podemos ver a Lua. É quase invisível no céu. A Lua crescente é o crescimento gradual da parte iluminada. A Lua cheia é a fase durante a qual o Sol ilumina completamente o lado visível.
A lua minguante é um declínio gradual da parte iluminada. E, por fim, outra lua nova. E todo o ciclo começa de novo. Um ciclo lunar tem 29 dias e meio, então leva cerca de um mês se não estivermos falando de fevereiro. Mas por que estou falando tudo isso? Assim você pode entender melhor a lua negra, um evento astronômico raro que acontece uma vez a cada 29 meses, ou 2 anos e meio. Este termo não existe na astronomia, pois foi dado por astrólogos. Não é oficial e tem vários significados. Lua negra pode significar a segunda lua nova em um mês. Normalmente, há apenas uma lua nova por mês, então ter duas é um fenômeno raro. Isso é causado por uma ligeira discrepância entre o ciclo lunar e o anual da Terra, algo como anos bissextos. A lua negra também pode significar outra coisa. Por exemplo, geralmente, há apenas 3 luas novas para uma estação. Basicamente, uma nova lua a cada 30 dias. No entanto, se houver 4, lua negra significa a terceira. Há também alguns significados menos populares. Por exemplo, é o que as pessoas chamam de fevereiro sem lua nova ou cheia. Isso acontece mais ou menos uma vez a cada 19 anos. Mas o que há de tão especial nisso? O satélite está totalmente escondido no céu durante uma lua nova normal. Mas durante uma lua negra, você poderá ver sua silhueta escura. É preciso escolher um bom lugar sem as luzes da cidade. Se você mora em uma cidade grande, dificilmente poderá vê-la sem um telescópio. Além disso, como o céu fica preto durante esse fenômeno, você poderá ver diferentes constelações que estavam escondidas antes, assim como Júpiter e Vênus. A última vez que isso aconteceu foi em 30 de abril de 2022. O fenômeno pode ser observado na maior parte dos Estados Unidos, exceto nas áreas do Pacífico, Alasca ou Havaí. Aloha! Sim, infelizmente, se esta é a primeira vez que você ouve falar sobre a lua negra, você já perdeu. Agora terá que esperar mais 2 anos e meio. A próxima lua negra acontecerá em setembro de 2024, por definição padrão, e em 19 de maio de 2023, por definição sazonal. Mas não se preocupe, você sempre pode ver outro evento astronômico. Era uma vez uma lua azul. Não estou tirando sarro da sua cara. Estou falando sério. Você ainda pode ver a lua azul. Bom, não literalmente, é claro. A lua não vai ficar azul. Isso é exatamente o que os astrólogos chamam de segunda lua cheia em um mês. As luas negra e azul são semelhantes por definição, mas na verdade elas são o oposto uma da outra. Se a lua negra é uma segunda lua nova rara em um mês, a lua azul é uma rara segunda lua cheia. Ambas também acontecem a cada 29 meses. Não é tão raro assim, certo? Meio irônico que esse evento tenha sido chamado de Lua Azul. O folclorista Philip Hitchcock assumiu que o significado do calendário do termo Blue Moon, ou Lua Azul, foi inventado pela primeira vez pelo Almanaque dos Agricultores do Maine em 1937. Outro evento astronômico interessante é chamado de Superlua. Estoque telescópios e procure algumas colinas, porque você verá uma lua excepcionalmente brilhante e grande, como aqui só vemos nos filmes. O que exatamente significa uma superlua? Veja, a Lua não gira em torno da Terra em uma órbita circular. Sua órbita é elíptica, e o lugar onde fica mais próximo da Terra é chamado de perigeu. Uma superlua é um fenômeno que ocorre quando a lua cheia coincide com o perigeu. Por causa disso, nos parece especialmente grande e brilhante. Parece 14% maior em diâmetro e 30% mais brilhante do que o normal. Por sinal, esse fenômeno é muitas vezes confundido com a chamada ilusão lunar. Durante a ilusão lunar, a Lua está abaixo do horizonte e, visualmente, parece maior em tamanho. Das 12 ou 13 luas cheias em um ano, 3 ou 4 são superluas, mas a maioria delas não é muito significativa. Você provavelmente não verá nenhuma diferença. As mais interessantes são as raras e grandes superluas. Durante elas, a Lua realmente se torna grande. A última grande superlua ocorreu em 2016. Infelizmente, superluas em larga escala são raras e ocorrem cerca de uma vez a cada 18 anos. A próxima acontecerá apenas em 2034, mas podemos observar superluas menores, com bastante frequência. Em 2022, elas ocorreram nos dias 14 de junho e 16 de julho. Há também um fenômeno oposto chamado microlua. Você provavelmente já adivinhou o que isso significa. Ele acontece quando a lua cheia está em seu ponto mais distante da Terra. Este ponto é chamado de apogeu. Ocorreu uma microlua em 2022, no dia 29 de junho. Em 2023, poderemos observá-la em 7 de janeiro, 5 de fevereiro e 16 de agosto. Claro, você não precisa acompanhar cada um desses eventos. A maioria das pessoas está mais interessada em eclipses lunares e solares. Por sinal, você é uma das pessoas que confundem esses dois eventos um com o outro? Vamos fazer um teste. Pare o vídeo. Descreva o que cada um desses eclipses significa.
Vamos comparar a sua resposta com a definição correta. Você voltou? Ok. Então, um eclipse solar é um fenômeno em que a Lua cobre total ou parcialmente o Sol. Esse fenômeno só é possível durante a Lua nova, quando a Lua em si não é visível. Muitas pessoas acreditam que este evento é incrivelmente raro, mas isso não é bem verdade. O eclipse lunar é um fenômeno no qual a Lua está total ou parcialmente na sombra projetada pela Terra. O eclipse lunar só pode acontecer durante a Lua cheia, quando a proximidade da Lua estiver com o nó de sua órbita. Se você respondeu certo, muito bem. Se não, não se preocupe. Muitas pessoas os confundem. Em 2022, um eclipse solar parcial ocorrerá em 25 de outubro. Será visível na Europa, no sul e no oeste da Ásia, no norte e leste da África e no Atlântico. Como mencionei, um eclipse solar total não é tão raro quanto muitas pessoas pensam, mas o problema é que nem sempre é visível de qualquer parte do planeta. Então, se quiser ver este evento, certifique-se de procurar o calendário deles e ver de quais partes da Terra poderão ser observados. E não se esqueça dos óculos especiais. Por outro lado, eclipses lunares ocorrem com muito mais frequência. Eclipses lunares parciais acontecem quase todos os meses, mas o eclipse lunar total em 2022 ocorrerá na noite entre 7 e 8 de novembro. Você poderá vê-lo em quase todas as partes do mundo, exceto na África. Ouvi dizer que as zebras não estão felizes com isso. A Lua é um satélite incrível. Você pode pensar que tanto faz, é apenas uma pequena rocha, mas na realidade são tantos os eventos interessantes relacionados a ela. Que eventos lunares raros você viu ou quer ver na vida? Você já observou algum evento astronômico raro e interessante? Não deixe de compartilhar com a gente nos comentários. Bem, é uma bela tarde de domingo e você está fazendo compras no supermercado quando se depara com uma embalagem estufada no corredor de produtos frescos. Ao verificar as informações do produto, ele parece estar dentro do prazo de validade. Então você pode se perguntar, por que esse formato estranho? A resposta nem sempre é simples. Para alguns tipos de produtos frescos, como carne, peixe ou frutos do mar, às vezes até saladas e queijos, os cientistas criaram algo chamado EAM, que quer dizer embalagem de atmosfera modificada. Para garantir que esses tipos de produtos com prazo de validade relativamente curto permaneçam frescos pelo maior tempo possível, uma combinação de gases é introduzida na embalagem. Isso acontece antes mesmo de o produto chegar ao supermercado local. Um professor francês da Escola de Farmácia de Montpellier descobriu esse método depois de perceber que as frutas tendem a permanecer frescas por mais tempo em condições de armazenamento com pouco oxigênio. Os tipos de gases nas embalagens EAM podem variar de produto para produto, mas a ideia principal é substituir ou reduzir o conteúdo de oxigênio. Geralmente, ele é substituído por nitrogênio ou dióxido de carbono. Mas entenda que só porque um pacote de salada estufado está dentro do prazo de validade, não significa que esteja seguro para comer. Os gases dentro da embalagem podem muito bem estar lá para sua finalidade, mas esse pode ser um sinal de que o produto está estragado. É por isso que a melhor coisa ao fazer quando for às compras é verificar se o produto não está vencido. Se ainda estiver dentro do prazo, verifique se há odores incomuns ou danos na embalagem. Se algo parecer errado, é melhor não arriscar. Você pode entrar em contato com qualquer um dos funcionários do estabelecimento se tiver alguma dúvida ou preocupação. A maioria dos supermercados hoje em dia tem uma disposição que permite uma ordem lógica das compras, como comprar itens não perecíveis primeiro e depois adicionar produtos refrigerados ou congelados. Frutas e legumes devem vir por último, pois você não quer colocá-los na parte inferior do carrinho. Ninguém gosta de tomates esmagados. Já que estou falando de frutas e vegetais, tente comprá-los no início da manhã, se possível. Vegetais que ficaram na prateleira o dia todo podem perder um pouco da sua forma e textura, enquanto outros podem ficar um pouco murchos. Dica rápida sobre gestão de desperdícios: nunca compre mais produtos do que pretende usar na semana. A maioria das frutas e vegetais não dura tanto, então é melhor não ceder aos desejos. Fazer compras com o estômago cheio também pode ajudar, tanto quanto ir às compras com uma lista pronta de coisas que você precisa comprar. Inspecionar minuciosamente a embalagem de cada produto pode economizar um pouco de trabalho mais tarde também. Os produtos refrigerados precisam estar frios ao toque, enquanto os congelados precisam estar sólidos e sem sinais de vazamento. Ao chegar em casa, providencie a refrigeração de todos os itens necessários o mais rápido possível. Geralmente, eles não devem ficar fora da geladeira por mais de 2 horas. Caso contrário, sua qualidade não permanecerá a mesma. Comprar ervas em vasos no supermercado pode não ser a primeira coisa na sua lista, mas certamente é algo a se considerar. Elas não apenas estão disponíveis por um valor menor, como também são fáceis de cultivar e cuidar.
Imagine um belo jardim de ervas bem ali na sua varanda ou mesmo na cozinha. Isso não seria legal? Assim, você sempre terá manjericão fresco para servir em um prato de massa de dar água na boca. Como você ainda está no supermercado, pegue alguns filtros de café. Você pode não ter uma máquina que utilize filtros em casa, mas eles podem ser úteis para muito mais coisas. Podem ser usados para filtrar líquidos, empilhar porcelanas delicadas com segurança em seus armários, ou até mesmo polir vidraças, ou aliás, até sapatos. Se suas frutas e legumes favoritos estiverem em oferta, mas comprar grandes quantidades significaria que eles seriam desperdiçados, considere congelá-los. Você pode estocar itens para fazer smoothies, especialmente para a estação mais fria, quando há opções limitadas de frutas frescas. E não pegue apenas a primeira coisa na prateleira, especialmente se for provável que ela estrague rapidamente. Os supermercados reabastecem seus produtos seguindo uma disposição de primeiro a entrar, primeiro a sair. Assim, os itens na parte de trás da prateleira sempre serão um pouco mais frescos. O mesmo vale se você prefere os chás ao café. Mude para a compra de folhas soltas e você não apenas reduzirá os custos, mas também poderá fazer suas próprias misturas caseiras para chás. Eles terão um sabor mais forte do que o vendido em saquinhos. Quanto aos outros itens para casa, faça um estoque de itens como lâmpadas, toalhas de papel ou pilhas. Você provavelmente sempre precisará de pelo menos um desses itens, por isso é melhor comprá-los em quantidades maiores quando estiverem em promoção. Eles nunca serão desperdiçados, e vamos ser sinceros, é sempre irritante quando você fica sem pilhas em casa e o controle remoto da TV para de funcionar. Tente reduzir o número de vezes que você vai ao supermercado para comprar apenas um item. É ineficiente e muito provavelmente você acabará comprando coisas de que não precisa. Essa lista de compras começa a fazer muito mais sentido agora, não é? Outra lista que vale a pena fazer é aquela que contém o que você tem na geladeira. Tente fazer essa lista pelo menos 2 vezes por semana. O planejamento de refeições com pelo menos uma semana de antecedência também ajudará a reduzir a compra por impulso. Se você já sabe o que vai querer para o jantar na quarta-feira, por que adicionar mais alguma coisa ao carrinho se for desnecessária? Ao mesmo tempo, use a criatividade com suas sobras. Não é preciso desperdiçá-las se você pode misturar e combinar ou adicionar algumas ervas ou sabores para temperá-las. Guarde as sobras em recipientes transparentes para ter melhor visibilidade e não tenha medo de definir um dia das sobras durante a semana. Também é bom vê-las como ingredientes em vez de restos. Use o que sobrou de massa ou legumes cozidos no vapor para uma fritada ou uma omelete. Misture legumes cozidos com alguns tomates para fazer um molho de macarrão. Prepare alguns wraps para o almoço do dia seguinte com qualquer coisa, desde sobras de arroz cozido até carne e legumes. Ou, se você está realmente procurando o método mais fácil de salvar as sobras, sempre pode transformá-las em sopa. O acompanhamento de legumes da noite passada pode se transformar em um almoço saudável se você simplesmente adicionar uma porção de caldo e misturar tudo. Mesmo um pão de 2 dias pode ser recuperado se você o cortar na diagonal, polvilhar as fatias com ervas e azeite e colocá-las no forno por alguns minutos. Você terá então croutons caseiros perfeitos para a sopa que sugerimos antes. Um pouco de conhecimento sobre os rótulos também nunca faz mal a ninguém. Fique atento a ingredientes que você nunca ouviu falar ou aqueles que você não consegue pronunciar. Um produto que geralmente tem mais de 5 ingredientes listados na embalagem deve ser evitado. Até mesmo a maneira como você carrega suas compras no supermercado pode afetar como e o que você compra. Se você prefere cestos do que carrinhos, está mais propenso a compras por impulso. É o que afirma um estudo publicado pelo Journal of Marketing Research. Isso acontece devido ao esforço que você faz para carregar as compras. Pegar um carrinho provavelmente te deixará confortável o suficiente para procurar bem pelos produtos e ler os rótulos cuidadosamente. Quando sua lista de compras não for muito grande, escolha os caixas de autoatendimento se disponíveis. Estudos mostraram que as compras por impulso são reduzidas em até 32% se você registrar seus próprios itens ao sair. Isso acontece pois as filas dos caixas normais são especialmente projetadas para evitar que você deixe de lado quaisquer itens dos quais possa ter desistido. Não há literalmente um lugar onde você possa colocar os produtos que não quer mais, além do carrinho do supermercado. E se houver mais alguém esperando na fila atrás de você, boa sorte para sair dessa. A disposição dos alimentos nas prateleiras também pode representar uma ameaça ao seu orçamento e aos seus hábitos. Como as pessoas estão mais inclinadas a comprar os itens que vêm primeiro, os produtos mais caros são colocados na altura dos olhos, e as opções econômicas são colocadas nas prateleiras superiores e inferiores. Tire um tempo e analise seus corredores de interesse. Você ficará surpreso ao ver que a maioria dos itens colocados nas prateleiras mais altas ou mais baixas geralmente não são apenas mais baratos, mas também com menos aditivos ou aromatizantes artificiais. Ei, tenha cuidado, é perigoso ali.
Em muitas cidades e florestas dos Estados Unidos, há nas árvores demarcações coloridas que parecem estranhas para quem não é dali. Na verdade, a maioria dessas demarcações é usada por 2 motivos: para que as árvores sejam as únicas cortadas ou as únicas preservadas em meio ao resto, e para que todos vejam as delimitações de uma mata que tem dono. Não há regras específicas que definem a cor ou o formato das demarcações, mas as mais comuns para corte são linhas azuis. As demarcações para árvores a preservar geralmente são laranjas ou amarelas. Árvores dentro do perímetro urbano costumam ser marcadas para corte com linhas ou pontilhados vermelhos, alaranjados ou amarelos. Se você vir uma demarcação dessas em alguma árvore e seu carro estiver estacionado por perto, é melhor colocá-lo em algum lugar mais distante, para não correr o risco de ser amassado quando alguém cortá-la. As árvores de uma mata podem ser marcadas para a preservação por terem buracos bons para animais viverem ou por terem ninhos em seus galhos. É uma prática frequente deixar certas árvores intactas para que os pássaros ou animais que vivem nela ou a visitam não sejam incomodados. Árvores grandes e saudáveis que produzem sementes e frutos também são marcadas para a preservação, pois muitos animais e passarinhos se alimentam do que elas produzem. Árvores doentes podem ser preservadas também, caso pica-paus gostem delas. Isso significa que há muitos insetos dentro dos troncos que servem como comida para os pássaros. Demarcações coloridas em árvores de uma floresta também podem significar que alguém é dono daquela área e que deseja que todos saibam disso. Essas marcas podem ser feitas com qualquer cor e formato, mas sempre têm 2 características específicas. A primeira é que as marcas são feitas em árvores que formam mais ou menos uma linha reta, o que faz sentido, já que é a delimitação de um território. E a segunda característica é que, de acordo com as regras de demarcação, as marcas sempre precisam estar próximas umas das outras, para que a próxima fique bem visível nas 2 direções. Tem gente que acredita que as marcas amarelas das árvores em cidades dos Estados Unidos são feitas apenas em nogueiras do Japão fêmea, mas não há evidências disso. Mesmo assim, existe um mapa detalhado dessas árvores em Nova York e em Washington, D.C. As fêmeas dessas nogueiras, também conhecidas como ginkgo biloba, merecem um mapa com sua localização, pois seus frutos fedem demais. Se pela sua cozinha já passou um pedaço de manteiga que azedou, provavelmente você conhece o cheiro. Essas árvores foram levadas para os Estados Unidos nos séculos 18 e 19, quando uma onda de experimentar coisas novas e exóticas estava muito forte no país. Como essas nogueiras são árvores muito robustas e conseguem suportar condições climáticas extremas, acabaram se popularizando por lá. Muitas cidades as plantaram para arborizar mais a região, mas infelizmente muitas eram fêmeas. Para evitar que as árvores levem seu cheiro desagradável para as cidades, eles borrifaram um líquido especial nelas para impedir a frutificação. Esse líquido é seguro para pessoas e animais, então não é preciso se preocupar se você passar em um local em que os funcionários de manutenção estejam borrifando nas árvores. As demarcações coloridas podem ser vistas em ruas também, não só em árvores. Se você estiver caminhando por alguma cidade do Tio Sam e vir uma linha vermelha na calçada, por exemplo, significa que existe uma rede ou um cabo de energia debaixo de seus pés. Essas linhas são vermelhas para se diferenciar das demais, pois se alguém escavar o local e danificá-las, pode causar um problemão, talvez até maior que um vazamento de gás. As linhas laranjas significam praticamente a mesma coisa, só que mostram que existe uma linha ou cabo de telecomunicações ou sinal ali. Essas coisas não carregam eletricidade, então danificá-los não oferece tanto perigo, só que acaba causando um transtorno enorme para quem mora naquele quarteirão. Por exemplo, se um cabo óptico se partir, uma região grande pode ficar sem internet até que o dano seja reparado. As linhas amarelas mostram que há gás natural, óleo, vapor, petróleo ou algum outro condutor de material inflamável debaixo da pavimentação. Essas linhas geralmente são desenhadas de um jeito que indica a direção em que o cano está lá debaixo, pois sempre ficam no meio dele. O amarelo é uma cor tão alarmante quanto o vermelho, e faz total sentido. Um cano de gás quebrado e uma faísca são a receita perfeita para um enorme desastre. Linhas verdes mostram que há uma rede de esgoto ou algum dreno subterrâneo ali. Quebrar uma rede dessas pode custar a carreira inteira de um operador de escavadeira. E não é à toa. Imagine a bagunça que faria. Além de o conteúdo da rede de esgoto ser liberado, formando uma nojeira na superfície, os danos nos canos certamente custariam uma fortuna e atrapalhariam a vida de centenas de pessoas que moram naquele bairro. Como a água é tradicionalmente representada com azul,
Faz sentido que as indicações de fontes de água potável sejam dessa cor. Danificar uma dessas não é tão ruim quanto quebrar um tubo de petróleo ou um cabo de energia, mas causará problemas para quem vive ali perto. Em cidades grandes, porém, não é algo tão importante, já que a água potável geralmente é de fácil acesso. Quebrar um cano de água traz mais problemas para o projeto de escavação ou construção, já que a água vai fluir para todos os lados, fazendo uma bagunça. Demarcações roxas também indicam presença de água, mas a potável. Linhas dessa cor significam que há uma fonte de irrigação ou de água residual ali embaixo. Essa água é captada de jateamentos de areia ou de processos de lavagem e normalmente é usada em indústrias ou para regar jardins. Ela não serve para beber, mas as consequências de quebrar um cano que carrega essa água são praticamente as mesmas em relação à água potável. A bagunça será igual. Demarcações em rosa no chão são deixadas por topógrafos. Quando existe uma disputa judicial por limites de propriedade, por exemplo, um topógrafo particular deixará linhas cor-de-rosa no chão para demarcar território. Elas também podem ser feitas em canteiros de obras pelo mesmo motivo. Linhas, pontilhados e alguns X brancos marcam o território de uma futura rota ou limites de escavação. Significa que aquele lugar será escavado em breve. As demarcações brancas geralmente indicam o local exato em que o buraco será feito. Elas são o primeiro passo antes de qualquer serviço ser realizado. Depois, funcionários de manutenção da cidade investigarão se há alguma instalação debaixo daquele local que deve ser evitada. Se não houver nenhuma, nem conflito entre a escavação e as instalações subterrâneas, vamos falar sobre isso depois. O serviço de perfuração poderá ser iniciado. As demarcações em cidades também podem ser feitas em outros formatos, e não só linhas. Por exemplo, você pode ver um H desenhado no chão. As duas linhas paralelas mostram as bordas dos canos ou cabos que estão ali embaixo, e a linha central que os conecta está ali para facilitar a medição da largura. Pode haver também o nome da empresa que fez a instalação do cano ou cabo que está perto da letra H. Um diamante também é outro formato comum em demarcações no chão. Ele pode, ou não, ter duas linhas paralelas marcando as bordas do condutor que está ali embaixo, enquanto o formato de diamante indica o tamanho aproximado do que está debaixo dos seus pés. Algumas demarcações parecem mais grafite, com um monte de símbolos misteriosos e letras, mas geralmente são abreviações e códigos para funcionários da prefeitura ou construtores. Por exemplo, você pode ver um X ou um quadrado branco desenhados no chão para marcar uma área que será futuramente escavada. Aí, os funcionários da prefeitura escreverão um NO, seguido do nome abreviado da instalação que está ali embaixo. Você pode concluir que nenhuma escavação poderá ser feita ali, mas é justamente o contrário. NO significa No Conflict, então está escrito que não haverá conflito entre redes elétricas, canos ou qualquer outra instalação subterrânea e o plano de escavação proposto. As abreviações também são escritas na cor da instalação a que se referem. Por exemplo, se houver um NOG escrito com tinta amarela em um quadrado branco, significa que o local pode ser escavado sem medo de que uma tubulação de gás, por isso a letra G, seja afetada. E se houver algum cabo de telecomunicações lá de baixo, os serviços da prefeitura desenharão um NO alaranjado e depois o nome abreviado da empresa que instalou os cabos. Outra forma de dizer a mesma coisa é desenhar o tipo de instalação subterrânea e fazer um X em cima dele. Um G amarelo, às vezes dentro de um círculo, significa que há uma tubulação de gás ali embaixo. Se ela estiver com um X, é porque não há problema algum em escavar aquela área. Nenhum tubo de gás será danificado.